O Brasil, em relação a outros países do mundo, tem tido esse percentual de infectados maior entre uma população jovem. Isso aqui é bem importante de a gente ficar de olho. Quando a gente observa os problemas relacionados à obesidade, diabetes, hipertensão, que são todos casos que acabam agravando, são doenças que agravam o quadro de quem tem a Covid-19, o número é impressionante. Eu estava vendo aqui um levantamento feito pela Unifesp, 86 milhões de brasileiros fazem parte de algum desses grupos. Quando você considera essas comorbidades, as doenças que agravam a Covid-19, 86 milhões de pessoas sofrem com algum tipo dessas doenças aqui. Daí porque aquela discussão que a gente chegou a ter no passado não fazia muito sentido, que era de isolar grupo de risco. Se fosse isolar grupo de risco, isso aqui representa mais da metade da população adulta brasileira, 86 milhões. É importante que a gente diga, né, já que estamos diante de um quadro inédito, de um momento inédito, que toda vez que a gente tem um momento assim, que a gente reconheça que faltam muitas informações. E diante da falta de informações, é preciso ter cautela, ter prudência e respeitar o que a ciência já conhece. O pouco de informação que a gente tem vem da ciência, vem das pesquisas realizadas todas aqui. Não por nada, a gente no começo falava que é uma gripe, né? É uma gripe. Vamos averiguar o estrago, a dimensão dessa gripe, mas a gente tratou aqui inicialmente como uma gripe. Chegamos a falar e nos ater aqui aos dados de taxa de letalidade, inclusive, né? Que é baixa, como todos nós sabemos, a taxa de letalidade da Covid-19 é baixa. Mas não é só isso, né? Ela é uma doença sistêmica. A gente chegou a falar de como ela migrou, no nosso entendimento e no entendimento da ciência, de uma gripe mais forte, para uma pneumonia, porque ela começou a se revelar quase como uma pneumonia, porque é muito agressiva com os pacientes, para agora a gente dar o tratamento de uma doença sistêmica. E o que seria uma doença sistêmica? Em duas frentes. Uma delas, a que atinge outros órgãos, atinge outros organismos. Então, você tem pacientes com insuficiência renal depois da Covid-19, com perda cognitiva também, com lesões na retina. Problemas cardíacos, tudo derivando da Covid-19. E ainda há informações que são pesquisadas sobre outras doenças que estão vindo por causa da Covid-19, em pacientes que tiveram a doença. Como vão ficar esses pacientes depois? A gente ainda não tem esse estudo de todos os curados, quais foram as sequelas até aqui. Então é importante que a gente tome cuidado, tenha cautela, tenha prudência e ouça a ciência. Eu falei aqui de um dos aspectos de como essa é uma doença sistêmica, tem um outro lado dela. É uma doença sistêmica porque atinge o sistema hospitalar como um todo. Ela atinge o sistema social, da dinâmica social. É só ver o que aconteceram nas cidades, nas relações humanas, de como a gente vai sair completamente diferente do que a gente é. Pelo menos a expectativa é essa, de que o pós-pandemia seja muito diferente, o mundo vai estar todo diferente, né? Então, acho importante que a gente olhe para todos os números com muito cuidado, com muita cautela. A gente está diante de um cenário inédito, não adianta, comparações aqui não cabem, porque quando você compara com a pandemia, com a gripe de 1908, você está falando de 100 anos, mais de 100 anos de avanço da medicina, de 17 e 18, isso. 18. Obrigada, Carla, 17 e 18. Você está falando de mais de 100 anos de avanço da medicina, precisamos também considerar isso, né? De uma qualidade de vida maior também da população mundial, inclusive da população brasileira. Por outro lado, desconhecemos muitas informações a respeito da atuação desse vírus. Surpreende que em alguns casos as pessoas mal tenham sintomas, têm os tais assintomáticos, em outros casos haja um agravamento da doença tão rápido. Em 2, 3 dias, o sujeito está lá já entubado com respirador e morre em uma semana. Então, há muito ainda a se descobrir, por isso, cautela, prudência no tratamento de saúde e também nas tomadas de decisões para reabertura. Quando a gente fala da necessidade de reabertura econômica, a gente fala de todos os impactos, e serão muitos no mundo todo, financeiros. A saúde financeira é atingida, eu falei de uma doença sistêmica, o sistema financeiro é atingido mundialmente. Mas a gente precisa ter muita cautela porque ainda tem muita coisa desconhecida nesse vírus.